é Márcio Perucchi, do portal de conteúdo Compre Rural. Nós estamos aqui com o Alberto Pessina e eu gostaria primeiro de agradecer a todo mundo que se inscreveu pelo site para acompanhar o webinar. Eu acredito que nós vamos sanar muitas dúvidas e projetar muita coisa para 2019. Nós tivemos um ano de 2018 de grandes desafios e nós temos um cenário político diferente no próximo ano e com certeza mudanças irão acontecer. Então, está aqui tentando entender o que aconteceu durante esse ano e projetar 2019 já é o primeiro passo para poder ser mais assertivo dentro da atividade da pecuária. Bom dia, Pessina. Queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Bom dia, Márcio. Um prazer, muito gostoso estar aqui com vocês, poder participar desse evento que a Compre Rural está gerando aí. Foi um prazer, agradeço aí a oportunidade. Meu nome é Alberto Pessina, né? Eu sou CEO da Agromove e sou exalquiano, formado em agronomia, engenheiro agrônomo, tenho formação aí também administrativa, com MBA pela Fundação Dom Cabral, e estou no cargo de presidente da ASSOCOM, que é a Associação da Pecuária Intensiva, né? Bacana. Assim, para começar, né, nós vamos responder algumas perguntas que foram enviadas através da inscrição do webinar. E gostaria de agradecer ao Jailson Marinho, de Palmas, no Tocantins, que parabenizou a gente para trazer temas tão relevantes, né, e de importância, não somente para as pessoas que são ligadas ao agronegócio, né, para todo o país, né. Muito obrigado, Jailson. Pessino, o Carlos Pimenta, de São Paulo, capital, ele perguntou sobre as margens da pecuária de corte, né? Serão maiores em 2019? Olha, as expectativas para 2019 são boas, né? Como a gente mostrou no webinar, a gente tenta fazer uma projeção inicial, mas projeção é sempre igual a gente vê as projeções de PIB, as projeções de dólar, né? É importante a gente prestar atenção nas premissas, o que a gente está usando para olhar o futuro. E se aquilo não ocorre, a gente vai para um cenário diferente daquele. Então, a gente está considerando na nossa projeção ali como base, né, que a gente vai ter o governo conseguindo dar sinais de implantação sobre as medidas necessárias para que a nossa economia ande e atraia investimento. As projeções da maioria dos bancos está falando em crescimento também, estamos falando aí em 2,5% de crescimento do PIB, quando esse ano nós vamos terminar aí ao redor de 1,39%, 1,40%, então nós estamos indo para um crescimento. Tudo isso são sinais bons, são sinais de geração de emprego e geram demanda interna, que é uma das coisas mais importantes aí, uma vez que a pecuária em si exporta 20%, 25%, 30% no máximo da sua produção. Então a demanda interna é muito importante. Se esse cenário caminhar para esse lado de implantação de reformas, de dar sinais bons de que a economia vai caminhar para crescimento, possivelmente nós vamos ter um cenário bom. O segundo ponto é que há uma perspectiva de que o ciclo pecuário em si comece a chegar ao seu fim, né? Nós estamos no ciclo de alta oferta, de alto abate de vacas, e você, possivelmente, a gente está estimando, mas isso é muito difícil, que a partir do segundo semestre do ano que vem, o abate de vacas começa a mostrar uma redução mais significativa. Sem vacas, você diminui a oferta de carne. Então, se você tiver duas coisas que são positivas, demanda interna e menor oferta, você gera um cenário de potencial aumento de preços mais significativos. Então, dadas essas premissas, a gente acredita num cenário bom. Bacana. Uma pergunta bastante interessante da Marlice Andrade, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta sobre como é que foi o cenário. Eu queria que você fizesse um breve resumo do cenário de cria, recria e engorda de 2018 e se vai haver muitas mudanças em 2019. Cria, recria e engorda, aí é bem amplo, né? Aí estamos pegando quase tudo, né? Quer dizer,
Como eu disse, assim, nós estamos num cenário de maior oferta de bezerros e maior oferta de vacas. Então, o cenário para a cria não foi tão positivo, ele veio a patamares de preços de bezerros muito baixos, que prejudica a cria. Ele está em recuperação, mas ainda são patamares muito mais baixos. Se a gente pegar São Paulo, já tivemos preços de 1.450, 1.500 o bezerro. Esse ano chegamos a preços de 1.120, acho que foi a mínima do índice Exalc aí. Então, é uma queda significativa por unidade de animal, né? O que afeta bastante. Os preços dos animais também um pouco melhor que o ano passado, né? O preço da vaca, mas ainda muito baixo em relação ao que foi em 2016, né? Onde nós tivemos preços bem mais altos. Então, assim, o cenário está muito pior para o lado da cria, e o lado da recria também é um cenário que está melhorando, mas veio de bezerros muito caros em 2016, né? Então, depende de onde você comprou bezerro. Se você comprou em 2017, o cenário já está melhor. Mas quem comprou em 2016 pagou um bezerro muito caro. Se estivesse vendendo esse bezerro agora, estaria tomando prejuízo. Uhum. E o confinamento, que é uma estrutura mais rápida, depende muito de gestão. Como eu mostrei para vocês nos nossos gráficos lá de gestão, quer dizer, o confinamento é uma estrutura que ela trabalha com diversas... com uma representatividade do custo variável muito alto. Então, se você conseguir fazer a gestão de cada detalhezinho, comprar um milho bem, comprar uma soja boa, comprar a sua reposição no momento adequado, toda essa gestão vai te dar um grande diferencial lá na frente. Às vezes você não acerta num, mas acerta em outros dois. Então, saber fazer essa gestão te dá um grande diferencial no seu resultado final. Então, esse é o segredo de você olhar para fora da fazenda e saber comprar bem. Perfeito, muito bacana. Assim, pegando o gancho numa resposta que você deu sobre as exportações brasileiras, né? O Alex, de Nova Serrana, Minas Gerais, quer entender um pouco sobre essa intensificação da pecuária, né? Muito se fala sobre a intensificação na pecuária brasileira e isso passa, né? Isso se passa pela demanda que nós vamos ter nos próximos 10, 20 anos de carne, principalmente, né? De soja, de grãos. Então, assim, olhando para esse cenário, né? O que você vê? O Brasil exportando muito mais, o Brasil sendo realmente tendo esse protagonismo como base, ou você enxerga um outro cenário? Tá. Alex, boa pergunta, né? Quer dizer, aí é um desafio olhar um pouco para longo prazo, né? Longo prazo, que a gente enxerga, né? Eu estava vendo, inclusive, alguns dados aqui das demandas futuras, os dados da FAO, se repetem em dados da McKinsey e vários órgãos que fazem essas análises, né? Quer dizer, existe um ponto importante aqui, como longo prazo, né? Uma é a pressão que você tem sobre terra e sobre o uso dos recursos naturais, né? Então, a pecuária menos intensiva, ela vai tender a sumir ou ser pressionada para ser exaurida aí da atividade, né? Então, quem começar a intensificar são os que vão permanecer. E você tem aí um desafio muito grande, que é a cria, né? A cria é uma atividade mais desafiadora, com uma produtividade que é um bezerro por ano, na melhor das hipóteses, né, por vaca. Então, você não consegue solucionar esse problema biológico, né? Então, você consegue melhorar o número de vacas por hectare, melhorar o número o tamanho da vaca, para você botar um bezerro com uma vaca menor e ela te dá consome menos, ela come menos para te produzir mais. Então, você consegue melhorar, e o Brasil tem folga, tem espaço nisso. Mas ela vai sendo deslocada para as regiões onde precisa ter cria. No lado da demanda, nós temos aí o lado que a China é o grande consumidor, o grande potencial consumidor, gosta de carne, é o mercado que vai crescer, né? Praticamente 30% das exportações, do crescimento das exportações vão vir da China, né? Então, você tem um lado aí que é a China demandando muita essa carne.
E o país com possibilidade de atender essa demanda é o Brasil. O Brasil deve ser um dos grandes players que vai começar a atender isso. Então, nós hoje exportamos 20% da nossa produção, nós devemos aumentar essa fatia de exportação em relação à nossa produção. E pelo lado da produção, nós vamos estar pressionados pela agricultura que vai começar a entrar nessas áreas. Então vai ser um desafio em termos de intensificar essas áreas, né? O modo como você pode fazer isso é justamente intensificando isso. Tem um terceiro ponto, que é o lado do câmbio, né? Quando nós temos um câmbio aí de 4 dólares, R$ 4 por dólar, né? Nós estamos extremamente competitivos em relação ao mundo, o Brasil está muito bem. Agora, quando você traz esse câmbio para 1,70, 1,80, R$ 1,80, R$ 1,70, R$ 1,50, que já tivemos isso em 2010, o Brasil não tem, ele tem uma capacidade produtiva, vamos dizer, por unidade, né? Quanto que ele produz, quanto custa a unidade dele produzida. Quando você baixa a moeda, ele perde eficiência, ele precisaria de eficiência, ou seja, ele precisaria produzir com mesmo $1 mais carne, né? Então, nessa moeda mais competitiva, mais desafiadora, que você vê Estados Unidos ou outros países ganhando competitividade. Por quê? Porque a mão de obra deles é mais eficiente, eles têm uma cadeia de logística que hoje, mesmo com a situação, ela já é bem mais eficiente do que o Brasil. Então aí você passa a pensar em atender o mercado internacional com cadeia. E como é que você atende a cadeia? Não é só a produção dentro da fazenda, é também olhar para fora da cadeia. Então aí, para você ter uma moeda pressionada, se nós tivermos uma atração de capital, o capital vier para cá, a moeda valorizar, nós vamos ter o desafio de conseguir continuar exportando com essa pressão de igualar a nossa moeda às outras moedas, né? Muito bom. Agora tem uma pergunta que o Compre Rural, na verdade, gostaria de fazer, mas o Fernando Landim, de Uberlândia, perguntou também. O público do Compre Rural, nós temos, assim, se a gente olha para as pessoas que acessam o site, a gente tem muito pequeno produtor, né? E aí, assim, a pergunta é, como intensificar e manter a lucratividade numa pequena propriedade? A gente já distribuiu muito conteúdo, Pessina, de como ser produtivo numa pequena propriedade, né? Então, assim, a pergunta é bastante capciosa e, assim, eu queria que você desse esse cenário. É possível intensificar uma pequena propriedade e ter lucratividade? Sim, é possível. Eu acho que aí é Fernando, né, que fez a pergunta? Isso. Ô, Fernando, muito boa essa pergunta e desafiadora, porque grande parte das propriedades no Brasil, desculpa, grande parte das propriedades no Brasil, elas são pequenas, né, são de portes pequenos. Então, tem duas coisas aí que a gente precisa olhar, que eu acho que são importantes. Uma, quando você tem uma propriedade pequena, você tem que ser muito eficiente em gestão. Você não dá para você ter 10 funcionários para cuidar de uma propriedade pequena. Você tem que ter um funcionário, um sistema bem reguladinho e que esse cara dá conta. Você tem que ter uma eficiência de número de funcionários por vaca muito boa, ou por animais, né? Número de funcionário por animal na propriedade muito boa. E isso, assim, vamos falar em um peão para 500 cabeças. Então, você tem que levar isso para números altos. Como é que você faz isso, né? Então, se você olhar, uma propriedade pequena, ela tem uma vantagem que ela compra poucos animais, ela compra pouca coisa no mercado. Então, dá para ela pegar o melhor momento do mercado para fazer essas compras. Se ela for uma boa gestora para fora da sua fazenda, ela pode conseguir comprar as coisas nos melhores momentos. Então, ela tem que olhar muito o mercado. Então, ela pode comprar, com uma compra dela, 3 compras, ela compra os animais no momento mais barato do mercado. Com uma compra, ela pode pegar o milho no momento muito bom. Ela pode fazer compras em momento. Uma propriedade grande, ela não consegue, ela tem que comprar 5 mil, 6 mil animais num período, ela tem que ter 3, 4 meses para executar essa atividade. Então, ela não consegue ficar esperando isso. Então, a vantagem do produtor pequeno é que ele pode ir lá naquele lugar, fazer uma negociação mais minuciosa e conseguir grandes vantagens.
A outra coisa que a propriedade pequena precisa fazer é se intensificar. É extremamente necessário ela se intensificar. Por quê? Porque ela já é pequena. Se ela ficar com um animal por área, por hectare, ela não tem nada. Então, ela tem que bolar um sistema de intensificação. Então, eu acho que as propriedades pequenas devem, primeiro, fazer a recria, não tem a necessidade de fazer o confinamento é num nível mais intensivo, mas o primeiro passo é uma recria com pastagem adubada e regulando isso para que ela tenha sobra de pastagem no inverno para poder manejar esses animais. Mas uma intensificação com adubação, elevar o nível de produtividade para poder caber mais cabeça naquela área. O segundo passo é a intensificação. Não precisa ser confinamento, pode ser um coxinho no pasto e ela passar bem localizado, numa região fácil, onde ela passa a se intensificar e explorar, não precisa usar o ano todo isso, mas explorar os momentos em que o mercado está com cara de subir, que vai subir, e aí ele usa aquela tecnologia para explorar o momento de mercado. Então, intensificação com gestão, aproveitar momentos de mercado, é o que vai diferenciar esse cara e permitir com que ele possa ganhar dinheiro numa propriedade pequena. Se ele ficar com pouca produtividade, com um peão, ele vai cuidar fácil aí de 200, 300 cabeças. Então, se você tem 100, você está usando o mesmo peão, né? Você vai precisar de um. Então, maximize seu potencial para você poder trabalhar direito e usar da melhor forma os seus recursos, né? Legal. Bom, vamos falar um pouco sobre confinamento agora, né? Assim, hoje, no cenário que a gente tem da questão de insumos, questão de preço de gado magro, qual que é o cenário do confinamento e do semi-confinamento? Você vê vantagem em um, desvantagem em outro? Qual é o cenário que você enxerga hoje? Independente, eu acho que os dois têm sua localização de uso, né? O semi-confinamento, da forma como está hoje acontecendo no Brasil, que tem tecnologias que permitem que você utilize o semi-confinamento como se fosse um confinamento, né? A questão de você montar uma estruturinha para distribuir e ele dá o mesmo desempenho de um confinamento. Eu não vejo mais diferença de desempenho entre um confinamento, um semi-confinamento, né, que a gente chamou um confinamento a pasto de alto grão, um confinamento grande aí de grande capacidade. Aí depende muito de sistemas. Nas fazendas que são pequenas, de pequenas propriedades, eu não tem a necessidade de ter um confinamento. O sistema pasto é o primeiro passo para esse cara sair da adubação de pastagem e ir para uma engorda com grão. Eu vejo, às vezes, muita gente fazendo a engorda com grão e não adubou seus pastos ainda, não tem pasto adubado, não começou a fazer esse manejo. Então, eu acho que são passos de intensificação. O confinamento em baias fechado, ele é uma estrutura que, na minha opinião, ela é o último passo de tecnificação. Quer dizer, eu já utilizo toda a minha área de forma intensiva, já trabalho muito bem ela, já fiz o confinamento a pasto para intensificar mais ainda, aprender. Ele é um investimento muito menor, esse confinamento a pasto, né? Você usa toda a sua estrutura, só põe um coxo, compra uma máquina e você está fazendo. Já tenho know-how de compra, venda, já comecei a aprender a fazer gestão, já tenho um bom controle de custos, que eu já aprendi a fazer isso, e aí sim, você vai para um confinamento, porque aí você usa aquela área de pasto que estava nessa reservada para o confinamento a pasto, você passa ela para dentro do confinamento e você pode ir para o extremo da intensificação, que seria um confinamento, né? Então, e tem tamanhos que você quer chegar também, a não ser que você queira ir para um confinamento extremamente grande, aí realmente é uma outra estratégia, ou um boitel, ou uma estrutura de boitel, aí é um outro passo que você tem de intensificação, né? Bacana. Bom, tem uma pergunta aqui do João Simão, de São Gotardo, né? Ele pergunta sobre bezerro, sobre preço de bezerro. Você consegue enxergar um cenário diferente em 2019, um cenário de baixa, de alta? Como é que você enxerga? Tá. Preço de bezerro, a primeira coisa que a gente tem que estar acostumado é que o preço de bezerro, ele acompanha de uma certa forma o preço do boi. Então, ter um crescimento de cenário, ter uma demanda maior pela carne, por tudo mais, é o que vai fazer o boi subir de preço e o bezerro vai junto. O que acontece é que quando você tem uma oferta menor de bezerros,
você vai aumentar a relação de troca, né? Então, a relação de troca vai ficar pior para o boi, você vai comprar com um boi menos bezerros, né? Olha, desculpa, você vai diminuir a relação de troca, né? Você vai comprar com um boi, você compra menos bezerros. E o segundo quadro, que influencia muito, é realmente a oferta desses bezerros, né? Então, a gente vê um quadro de que estamos no final do ciclo de abate de vacas. Ainda enxerga um abate de vacas significativo aí para o primeiro semestre do ano que vem, e após isso você começa a ter, entrar com um ciclo de menos vacas, e menos vacas vão ser menos bezerros. Então, aí você tem uma pressão de oferta de bezerro, e esse bezerro deve subir de preço de um jeito ou de outro. O boi também pela pressão da demanda. O que acontece aí é o quadro econômico. Se tivermos um quadro econômico muito ruim, como nós tivemos ali em 2015, 2016, o preço do boi subiu, mas sobe pouco. Ele subiu de 2014 para 2015 muito, mas 2015 para 2016 nada, muito pouco. 2016 para 2017 caiu. E aí o bezerro começa a ficar muito caro e inviabilizar esse sistema, né? O bezerro poderia subir muito mais, o que eu quero dizer, se tivesse um quadro econômico muito bom. Se o boi tivesse quadro para subir, o bezerro poderia ter subido mais, ou gerado mais demanda por esse bezerro. Então, a gente enxerga aqui, de uma certa forma, no segundo semestre, vamos ter já pressões nessa precificação de bezerro. Depende muito do quadro econômico, mas o boi também deve começar a ter pressões ainda para melhorar o preço do boi. E se tivermos um quadro econômico positivo, isso é melhor ainda. Então, eu mostrei lá no nosso cenário o que é um cenário ruim, onde a gente tem um preço mais baixo do que a nossa projeção, e o que é um cenário bom. Tem uma banda lá que eu mostrei para vocês de que isso pode variar. É um número para se usar num cenário bom ou num cenário ruim. Bacana. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de deixar para a gente finalizar, né? Eu queria saber um pouco agora, né, mudando a chavinha um pouco, qual que são, assim, as projeções do preço de soja e milho para o ano que vem? Qual é o cenário que você enxerga? Tá. Vamos começar aí com o milho, né? Eu falei um pouquinho, botei a projeção lá também com bandas, né? Quer dizer, o milho é bem o que eu falei, o milho é uma commodity que a oscilação dentro do ano, nos últimos, desde 2012, esse milho oscila entre a sua mínima e a sua máxima 40% ou mais de variação de preço. Nossa, uma grande variação. Oi? Uma grande variação. Pois é. Então, ele teve isso ao longo dos últimos anos, quer dizer, entre o seu preço mínimo e o seu preço máximo. Então, ele é influenciado por muitos fatores, né? Que a gente muitas vezes não tem controle. Então, a gente faz uma projeção e tenta olhar isso para frente. O que acontece de diferente do ano passado, para a gente começar hoje, a gente olhando hoje o cenário, tentando fazer a projeção. Lógico que nós vamos ter um monte de influências aí para frente. Primeiro, os estoques não estão muito baixos. Os estoques eu mostrei para vocês não estão muito baixos, então ok. Segundo, nós temos uma oferta maior do que a do ano passado e a demanda, ela não cresce, ela é mais estável o crescimento da demanda. O que cresce o que oscila muitas vezes a produção. E quando a gente produz bem, aí dependemos da exportação, porque a gente não consome tudo, então a gente tem que botar para fora. Então, com a moeda desvalorizada, nós também estamos muito competitivos para exportar e vem vindo uma demanda boa. Esse ano foi um ano que a gente tinha uma projeção de produção boa. Quando deu a Argentina e o sul do Brasil dando problemas de produção, nós tivemos aí uma oscilação de preço e exportamos menos. Mas a nossa moeda estava muito favorável para a gente exportar e tudo mais. A gente não conseguiu exportar por questão de produção, produzir um pouco menos. Então, é um cenário, como eu disse lá, que a gente faz parte dos maiores fornecedores globais. Então, você tem Estados Unidos, Ucrânia, você tem Brasil e tem Argentina. Qualquer lugar desses que der um problema, você vai afetar essa oferta global e a demanda continua mesmo, porque muito dessa demanda é frango, suíno, então todo mundo está consumindo, né? Uhum. Então, você tem essa demanda. Então, a gente consegue dar uma ideia de uma faixa, e o que a gente sugere é como a gente faz no nosso modelo de gestão, né? Quer dizer,
trabalha com uma faixa, tem uma ideia do que é barato, fique de olho em ferramentas que te ajudam a fazer essa gestão, probabilidade de queda que a gente criou, a tendência que a gente mostra, olha, está numa tendência de baixa. Mas quando é o fundo? Está caindo, quando é o fundo? Poxa, ninguém sabe. A probabilidade de queda ajuda a te mostrar um pouquinho onde está esse fundo. E nesse momento você se posiciona tentando fazer boas compras, né? Então, não dá para ter a bola de cristal, porque uma falha em qualquer um desses lugares do mundo de oferta vai gerar, mesmo com estoques mais altos, uma volatilidade maior do mercado. Então, a gente fez a projeção, vocês têm ela aí, quem assistiu o webinário viu a projeção. Exatamente. Na soja, é mais complicado ainda, porque a soja, nós temos 60% da nossa produção jogada para fora. Bastante. O milho é 30%. Na soja é 60%, ou seja, nós não somos, o Brasil não é o principal consumidor, o principal consumidor está fora. E é a China, né? A China é um grande consumidor de soja. E aí nós estamos com um cenário que a gente mostrou, né? Quer dizer, existe um cenário global mais tenso para o ano que vem, é um cenário de menor crescimento do mundo, por diversos fatores que a gente comentou no começo da nossa palestra, e você ainda tem negociações comerciais, Estados Unidos e China, principalmente, estão aí negociando um pacto em questão de soja. Quando você fala que a soja é 60% do Brasil, 60% da soja brasileira é exportada. O outro grande exportador é os Estados Unidos. Quer dizer, se os Estados Unidos conseguir pegar, e o grande importador é a China, se os Estados Unidos conseguir pegar aquela demanda da China, dependendo do tamanho desse negócio, o Brasil vai ter que engolir a sua soja, não vai ter onde botar. Né, ou vai buscar outros mercados, mas depende do tamanho desse acordo, isso vai sobrar para o Brasil em termos de demanda. Então, o Brasil está produzindo uma safra muito boa e vai precisar botar para fora. Se tiver um acordo negativo, isso vai pressionar preços no Brasil, porque o Brasil não vai ter muitos lugares para botar. O grande consumidor é a China. A moeda nossa está muito favorável para a gente poder exportar, em relação aos Estados Unidos, que hoje está recebendo, a moeda dele está super valorizada em diversas outras do mundo. Então, o Brasil tem preço, tem competitividade, o nosso dólar não tem uma expectativa de valorizar-se muito no ano que vem. Então, nós vamos estar competitivos. A questão é acordos comerciais, que aí a gente não consegue. Na nossa projeção, se não houver um acordo, continuar do jeito que está, a gente ainda tem um preço melhor o ano que vem do que esse. Mas se houver um acordo, o risco dependendo do tamanho desse acordo, os preços serem piores do que o ano passado. Muito bom. Para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui muito bacana do Moacir Jesus, de Barra do Garças, Mato Grosso, e aí eu queria complementar a pergunta dele e lançar um desafio para você, né, Pessina? A gente vê e enxerga vários números e notícias que saem, e você já falou aqui durante as perguntas, que quem não se intensificar e não fizer a gestão do seu negócio dentro da pecuária de corte vai desaparecer, né? E tem alguns números que dizem que mais de 50% dos pecuaristas que não estarem nesse cenário de intensificação e gestão, eles vão desaparecer, né? Você olhando para esse cenário, você tem vários clientes dentro da pecuária, né? Vários parceiros, conhece esse Brasil, já foi para muitos lugares nesse país, já viu muitos cenários. Qual é o cenário que você enxerga para a pecuária nos próximos anos, na pecuária de corte? Então, o que eu acho legal da pecuária no Brasil, né? Primeiro, nós temos um gap de produtividade. Gap que a gente fala, a gente tem uma condição de aumentar a nossa produtividade muito, que outros países não têm. Nós temos terra, nossos desempenhos por área, por hectare, são bons, mas, por exemplo, a Austrália não chove, então ela não consegue aumentar mais. Então nós não temos muitos confinamentos, os Estados Unidos já está no máximo de confinamento dele. Existem tecnologias lá fora que a pecuária brasileira pode absorver e não tem. Existem correções na nossa pecuária, na cadeia de pecuária, né, de logística e tudo mais, que nós também não temos. Então, nós temos um potencial de crescer e absorver o crescimento do mercado que vai ocorrer. Como eu disse para vocês, o grande crescimento, quer dizer, existe uma demanda crescente aí ao redor de 1% ao ano, né?
que ela é menor do que a década passada, porque a década passada uma boa parte dessa demanda era renda per capita. E a renda per capita nos próximos anos, principalmente China, que é um consumidor nosso, vai crescer mais lentamente. Então, nós perdemos um pouco o ganho de renda per capita, o nosso crescimento de consumo é menor, mas ele é crescente. E não tem quem supre. Ou assim, o grande potencial de suprir isso é o Brasil, que tem um potencial de crescer e suprindo isso. Por isso que, nos relatórios da FAO e tudo mais, acredita-se que 2/3 quase de todo esse crescimento de demanda que vai ocorrer no mundo, o Brasil vai suprir uma grande parte, ou quase 2/3 dessa demanda. Então, nós devemos passar, se a gente fizer a lição de casa, para absorver esse crescimento. Então, nossa demanda, nós vamos passar. Tudo que a gente produzir a mais deve ser jogado para fora e vai começar a fazer uma fatia maior. O nosso desafio realmente vai estar em crescer a nossa oferta, né? Nos últimos anos, a gente já tem visto aí uma certa estabilidade e o desafio está em crescer isso, eu digo aí, em produção por área. Quer dizer, nós vamos ter que fazer lição de casa para poder crescer em produção por área, para poder suprir isso. Bacana. E assim, só para a gente contextualizar isso, né, eu acredito que você tem uma opinião. Nesse cenário de crescimento, que o Brasil precisa produzir mais para atender a demanda global, você enxerga em percentil, né, porcentagem, qual é o papel do pecuarista e qual é o papel das instituições, do governo e afins, por exemplo? Oi. Eu acho que o pecuarista tem um papel importante, que é esse lado de começar a aumentar a produtividade. As pastagens do Brasil estão muito degradadas e o pecuarista tem deixado de se degradar em muitas áreas. Então, essas áreas, se elas têm capacidade para outra atividade, elas estão sendo ocupadas, senão elas vão continuar se degradando. E dá para melhorar essas áreas. Então, tem esse papel, tem o papel de melhorar a sua gestão, tem o papel de absorver tecnologia, e isso para ele poder ganhar mais resultado pela sua área. O governo, e aí eu acho que existe um papel importante de governo em auxiliar os sistemas, principalmente de cria, né? Porque a cria é um desafio, precisa de verba, precisa de recursos, ou seja, existe um papel de dar segurança, que a atividade pecuária atrai, tem muita gente querendo entrar com dinheiro na pecuária para fazer isso crescer, mas ela não gera segurança. O capital vem quando você dá segurança para ele. Então, precisa se regulamentar isso de uma certa forma, incentivar isso com recursos, criar regras para facilitar algumas atividades para que o produtor possa sair, investir, fazer o seu investimento. Senão, você não consegue. As indústrias são muito profissionais, essa concentração teve uma profissionalização. A gente vê que os nossos custos de processamento nós estamos bem nisso. O segundo papel aí está na questão de logística. Quando a gente olha os outros países, você vê Índia, por exemplo, está na região asiática, que é a grande região consumidora, então ela tem uma logística muito barata. Além dela ter um preço de animal barato, ela tem uma logística, então é um grande competidor nosso. Já a Nova Zelândia, a Austrália, tem custos mais altos, de custos de produção mais altos e custos ali de logística também mais altos. Já Estados Unidos é muito eficiente em logística e muito eficiente em produção. Então, nós temos o desafio de conseguir melhorar a cadeia, não só o nosso elo. Nós temos que melhorar a cadeia para que a gente possa se beneficiar disso. E aí tem que olhar o todo. O governo tem um papel importante, mas a gente fala de governo e isso é muito importante. A gente tem que aprender a se representar perante o governo. O produtor tem um papel muito importante, que é aprender a se representar. Ele não se organiza para fazer isso. Você vê onde os países que têm os melhores preços da carne, que são organizados, os Estados Unidos têm instituições fortíssimas que representam os seus produtores. A Austrália, instituições fortíssimas que representam os seus produtores. Esses dois caras são grandes exportadores e nos melhores preços do mercado. E nós somos muito desorganizados e não conseguimos nos organizar para termos eficiência. Então, não é só... o governo quer ajudar muitas vezes, mas a gente não sabe o que a gente quer, a gente não está organizado. Exatamente.
nós perdemos na organização. A indústria se organizou melhor e ela está fazendo o papel dela, impressionar os outros. Então, nós precisamos fazer. Muito bom. O produtor precisa fazer isso. Muito bom. Eu acho que a gente finalizou com chave de ouro. A gente espera que tenha sanado as dúvidas de algumas pessoas e de todo mundo que esteve presente aqui junto com a gente. Então tá, eu queria agradecer a você, Pecina, pelo conhecimento, né, e pelo compartilhamento desse conhecimento. Eu acho que parte desse crescimento da pecuária passa por esse tipo de engajamento, desse tipo de evento, de você poder compartilhar o seu conhecimento e mostrar para o produtor rural que é possível intensificar, que é possível ter lucratividade na pecuária, e isso é bastante importante. Eu agradeço vocês, eu acho que a Compre Rural está fazendo um papel aí de ajudar a transmitir isso, né, perante esses produtores, ajudar a expor isso, a compartilhar esse conhecimento, né. A gente fez aqui um trabalho, espero que o pessoal tenha gostado muito aí da apresentação e compartilhe, use isso, né? E a gente espera fazer outros eventos para poder ajudar isso, né? E comece a usar ferramentas de gestão que vão ser o que vai fazer diferença aí para esse pessoal. Então, acho que vocês estão de parabéns aí por estar ajudando a atingir pessoas de uma forma prática, rápida, onde a pessoa adquire o conhecimento sem nem sair de casa, às vezes. Então, isso é muito importante para a pecuária e para o setor. Eu acho importante o uso da tecnologia, Pecina, porque realmente o país, né, o Brasil é um país de extensão continental muito grande e às vezes as pessoas não têm acesso à informação, a treinamentos, né? Então a tecnologia veio para sanar esse tipo de problema. Então hoje quem quer melhorar a produtividade na sua atividade, eu acho a tecnologia é algo que trouxe isso e que a gente vai, com certeza, continuar trabalhando em cima disso. Eu acho que é excepcional, gente, porque realmente a gente vê a dificuldade, um deslocamento para um evento, né? Os eventos ocorrem em algumas regiões, a gente faz um deslocamento. Todos os profissionais, às vezes, tentam chegar, mas... então, precisa realmente da gente conseguir fazer esse deslocamento aí, usar a tecnologia para chegar lá. Perfeito. Tá então, tá, a gente finaliza por aqui. A gente finaliza por aqui e fica... se alguém tiver alguma dúvida, né, se ficou algum questionamento, o Pecina, nós vamos deixar as informações do Pecina junto com esse material, o e-mail, o site, e principalmente o Pecuária de Decisão, que é a ferramenta de gestão de pecuária de corte e insumos, né, que a gente tem junto com o Pecina e para mais informações. Um forte abraço. Um forte abraço, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. E mandem aí seus comentários para a gente do que vocês acharam para que a gente possa melhorar. Não deixem de comentar, não. Dá um feedback para a gente se vocês gostaram e o que vocês esperam das próximas vezes.